Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Como que vocês estão? Todos bem? Espero que o pessoal do YouTube também esteja bem. Espero que todos vocês estejam sendo abençoados através das ministrações que têm chego ao alcance de todos. Amém? Quem aí ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, dá glória a Deus. Não se inscreveu? Meu Deus, foi por causa dela, pessoal do YouTube, que nós começamos a botar os conteúdos no YouTube, porque ela me incentivou, ela mandou WhatsApp para mim, assim, constantemente, apóstolo, seu conteúdo tem que estar na internet. Eu digo amém, irmão, vão orar para Deus preparar alguém para começar a gravar. E aí Deus trouxe, ela não se inscreveu ainda no canal, depois vocês pegam ela por mim, amém? Mas quem tem sido edificado, dá um glória a Deus. Olha que bênção, hein? Que bom. Quarta-feira passada nós tivemos um encontro profético, assim como todas as quartas temos tido um encontro profético aqui que tem sido maravilhoso. Deus tem falado poderosamente através da palavra, Deus tem feito grandes coisas aqui na quarta-feira. Amém, querido? E eu tenho certeza que o Senhor prepara a cada dia algo novo para nós. Você crê nisso? Quarta-feira nós falamos um tema muito bacana aqui, que é algo que tem Deus trazido ao meu coração, um anseio de ensinar para a igreja. Porque a igreja precisa de entendimento, discernimento, maturidade, conhecimento. A falta do conhecimento, ela atrapalha muito ao crescimento da eclésia, ela atrapalha muito ao desenvolvimento de pessoas, ela atrapalha muito. A falta do conhecimento, ela pode gerar muitas coisas contrárias àquilo que é a vontade de Deus para nós. Então, na quarta-feira passada, nós ministramos o tema A Eclésia de Cristo e seu propósito na terra. E hoje eu quero dar continuidade falando sobre a grande comissão e o propósito do cristão na terra. E eu quero que você abra comigo sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. O último capítulo do livro de Mateus. Bem fácil de achar, não é? Todos acharam? Capítulo 28, versículo 18, vamos ler, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e lhes assegurou: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pelo entendimento, pela sabedoria, te agradecemos pela tua palavra que hoje fala-se muito presente aos nossos corações. Que o Senhor possa nos trazer o discernimento, o entendimento daquilo que queres falar nessa noite. E que qualquer coisa que tente ofuscar, que tente atrapalhar a intenção do teu Espírito nesse lugar, seja, Senhor Deus, repreendido. Para que todos possamos nos conectarmos nessa noite aquilo que tu tens preparado para esse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar amém? Glória a Deus. Queridos, infelizmente o cristão atual não entende o seu papel com a grande comissão de Cristo. Essa é a grande verdade. Há uma distorção muito grande quando se falamos de ser cristão, de viver esse cristianismo, de sermos cristãos e vivemos a eclésia. Por isso que na quarta-feira a gente falou um pouquinho sobre o propósito de governo da eclésia estabelecido por Cristo na terra.
E hoje eu quero falar um pouquinho do papel fundamental do cristão. Por quê? Pelo engano desse papel fundamental que nós estamos tendo muito poucos resultados como igreja na terra. Na realidade, nós precisamos entender que Cristo, quando Ele estabeleceu a sua eclésia, que foi falado aqui na quarta-feira, Ele estabeleceu a sua eclésia como um grupo de pessoas de autoridade, de governo, para que eles pudessem usar da autoridade do governo no mundo espiritual para fazer grandes coisas através da autoridade que a eles foi dado lá em Cesareia de Filipe. Só que depois que Cristo, Ele pregou, Ele andou com seus discípulos, ensinando, trabalhando com eles durante 3 anos e meio, Ele os preparou para esse dia, o dia do Ide oficial, que é a grande comissão, que é o texto de Mateus 28, versículo 18 em diante que eu li. O texto que eu estou lendo tem como título em cima dele a grande comissão. E se ela é a grande comissão, eu entendo que é a maior de todas elas. É o maior de todos os propósitos pela qual eu e você devemos entender como cristão. Se nós não entendemos qual é a nossa missão ou qual é a nossa convocação por Cristo, nós não teremos os resultados que devemos ter como cristão, como igreja. E esse é o problema. Sabe o que eu vejo hoje? Que isso tem causado um problema tão sério nas nações, a falta do entendimento de quem somos e por que estamos aqui, que hoje nós estamos vendo as nações, elas se perdendo. Nós estamos vendo as pessoas acreditando em mentiras, acreditando em tantas coisas e se perdendo e se esfriando, e cada vez mais as nações estão se afastando de Deus. E o motivo disso, talvez você não saiba, mas maior parte da culpa disso é nossa. Eu quero dizer para você que a maior parte da culpa de que as nações, de que a nossa cidade, o nosso estado, as pessoas, a nossa vizinhança, elas não alcançaram ainda a salvação, a maior parte de culpa é nossa, é minha e é sua. Por quê? Porque muitos de nós não entendemos a grande comissão. Porque muitos de nós não entendemos o nosso chamado. Você sabe o que eu quero que você compreenda comigo? Que a igreja está vivendo hoje totalmente fora da visão pela qual o Senhor a chamou para viver. E o Senhor não tem receio de falar isso para o YouTube, para as pessoas que estão te assistindo, para a igreja? Jamais. Esse é o meu papel. O meu papel é acordar você para o teu chamado. O meu papel é dizer para você que o modelo de igreja que vivemos hoje precisa ser transformado. O meu papel aqui é para dizer para você que esse modelo de igreja não está dando resultado. É isso mais ou menos que eu falei na quarta-feira. Dá uma olhadinha lá na ministração de 1h15 do YouTube, que está lá. Por quê? Porque nós não entendemos o nosso papel. E sabe o que nós estamos vivendo hoje? Por engano, estamos vivendo hoje por engano uma vida cristã aonde nós olhamos para o nosso umbigo, aonde nós nos alimentamos para retermos para nós mesmos. Estamos obesos, espiritualmente falando. Tem muitos cristãos que são magros do corpo físico, mas obesos de espírito, porque se alimentam, enchem de tanto conhecimento, de tanta coisa, de tanto entendimento, de tanta sabedoria, mas não conseguem distribuir isso para ninguém próximo. E se você for ver o histórico da família, a própria casa está se perdendo, as pessoas estão se perdendo, as pessoas próximas estão se perdendo, a vizinhança está se perdendo. A própria família, quando eu digo a própria família, é que nós precisamos ter o entendimento disso, que são os primeiros alvos nossos quando nós nos convertemos. Eu disse isso na quarta e repito, quando eu me converti, eu tinha 13 para 14 anos, e eu decidi que aquilo era tão bom para mim, e aquilo era tão renovador para mim, que eu precisava como objetivo, num prazo de 1 ano, ganhar toda a minha casa. E sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Ganhou. Está aqui minha mãe, meus avós se converteram, minha tia que morava com a gente se converteu, os meus primos, minhas primas, as pessoas que estavam próximos de mim. Por quê? Porque esse é o propósito da grande comissão. Mas sabe o que nós vivemos hoje? Um engano. Eu vou para a igreja porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Se ele voltar e eu não estiver bem, eu não vou para o céu. E aí hoje a gente vê um grande grupo de pessoas dentro da igreja morrendo,
Morrendo. E pode estar gente morrendo dentro da igreja. Tem muita gente morrendo dentro da igreja. Sabe por quê? Porque ela não está conseguindo fazer nem acontecer o próprio chamado. Ela não está conseguindo romper. E nós precisamos parar com esse engano de alimentar as pessoas para que elas somente comam e passem mais uma semana em Deus. Não é isso. Você não veio para cá hoje para ouvir uma palavra que te alimenta para você voltar para sua casa e ficar nisso. Você precisa entender que a igreja, nesse modelo físico que temos hoje, esse templo de paredes, esse templo de encontro com cadeiras, com altar, com louvor, aonde nós nos reunimos como eclésia para estarmos distribuindo um pouco da palavra, orando uns com os outros, adorando com alguns cânticos, isso serve para alimentar o nosso espírito, nos fortificar, para que nós colocamos em prática a grande comissão. E qual é a grande comissão? A grande comissão é o discipulado das nações. E aí hoje você liga a internet, você vê ideologia de gênero. Eu liguei a internet esses dias, a televisão esses dias, e vi numa reportagem uma moça no aeroporto, se não me engano de Brasília, carregando na coleira outra moça. E aí o repórter parou e falou: o que é isso? Aí a moça falou: não, ela acha que é um cachorro. E eu falo para você, a culpa de quem é isso? Por quê? Porque nós não discipulamos, porque nós não vamos, nós comemos para nós nos alimentamos para nós. As pessoas próximas de você estão morrendo, e o que você está recebendo aqui? Você vai levar para casa e vai comer somente você? Não. Você precisa amanhã chegar no teu trabalho e começar a repartir com as pessoas. Você precisa amanhã começar a sonhar em quem você vai ganhar, a olhar ao teu redor e olhar a tua casa. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: não queira ganhar as nações se antes você não ganhou a sua casa. Olha para teu irmão e diga isso: não queira ganhar as nações se você antes não ganhou a sua casa. Porque tem muita gente que quer ganhar as nações, mas nem ganhou a sua própria casa. Não, porque o meu sonho é ser missionário, para ser missionário lá não sei aonde, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa: antes de você ser missionário lá em Londres, lá no país de Gales, lá na Alemanha, lá na Angola, lá não sei, olha para a tua casa. Depois que você ganhar todo mundo da tua casa, deixar todo mundo bem, com certeza que eles estão bem, aí você vai fazer a obra. Você sabe qual é o nosso engano? É esse. O engano da igreja hoje, sabe qual é? É a troca da situação em relação ao entendimento de escatologia. Você sabe qual é o problema hoje? Por não entender a escatologia correta, nós estamos perdendo tempo, achando uma coisa: nós temos que nos garantirmos. Sabe qual é o pensamento que muitas pessoas têm dentro da igreja? Eu preciso me garantir, porque a qualquer hora Jesus pode voltar, e eu não fico nessa história, não é? Mas aí nós temos um problema. Se realmente a qualquer momento Cristo voltar, o que tu vai apresentar para Ele? Se o Cristo que te convocou e me convocou para uma missão, para uma grande comissão, o que eu vou apresentar para Ele? Você acha que nós vamos chegar para Cristo e dizer assim: Senhor, eu estou feliz, o Senhor voltou, aí agora estamos juntos, né? Porque eu não estou falando que você vai se perder, eu estou falando que você vai se salvar. Mas aí você diz assim: mas estamos juntos, estamos bem, né? E ó Senhor, agora chegou o momento de nós acertarmos, né, a nossa conta, porque há parábolas que falam sobre isso, né? Eu não enterrei o meu talento. Eu estava lá toda quarta, todo domingo, faça chuva, faça sol, eu estava lá, eu fazia, eu buscava. E nós achamos que há talento, achamos que há galardão para essas coisas. Você sabe qual é o maior galardão que teremos na eternidade? A obediência à grande comissão. E ela está aqui em Mateus 28. Então entenda, Jesus andou 3 anos e meio. Ele morreu, mas depois de ressuscitado no 3º dia, ele apareceu 40 dias vivo. E nesses 40 dias ele falou muito sobre o reino. E no último dia ele relata essas palavras. E ele começa a convocar os seus para ir por todas as nações. Escute, não espere que Deus tenha que levantar alguém para ganhar, para discipular aqueles que estão mais próximos de você. Olha que vergonha, não é? Olha que vergonha quando a gente abre lá as redes sociais
e a gente vê um parente nosso próximo sendo batizado. Você nem sabia que estava na igreja. Aí você diz assim: olha só, fulano de tal que era treva pura, se converteu porque está se batizando. E aí você vai descobrir que foi alguém que nem parte da família tem, que ganhou para Cristo. Que vergonha. É um papel seu ganhar os próximos, aqueles que estão próximos de nós. Essa é a grande comissão: é discipular as nações, é ir por todo mundo. E Cristo começa falando isso no versículo 18 da seguinte forma. Olha lá comigo, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e lhes assegurou: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Quando eu olho para esse momento de autoridade, eu entendo que Cristo, ele teve que receber realmente toda a autoridade para que haja transferência de autoridade. E nós temos essa autoridade que foi nos dada no nome dele. O Senhor nos concedeu autoridade. Então vamos entender, nós precisamos entender que com a grande comissão, que é o chamado da eclésia, a grande comissão do cristão, o grande papel do cristão na terra, nós precisamos ver que Cristo não nos deixou desamparados. Nós só não vamos porque não queremos. Não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa: ninguém pode dizer: eu não vou porque me impedem de ir. Ninguém te impede de ir. Ninguém te impede de pregar. Ninguém te impede de orar pelas pessoas. Ninguém te impede de colocar alvos de oração para ganhar as pessoas do teu trabalho, da tua escola, as pessoas da faculdade, as pessoas da tua família. Ninguém te impede. Somos nós que não queremos. Somos nós que aceitamos viver esse modelo de igreja, de comer um pouquinho, voltar para casa, dormir, voltar na quarta-feira, comer mais um pouquinho, voltar para casa, dormir, até que o Senhor venha. E eu quero chacoalhar você para entender: o Senhor entregou o poder para você. Há poder de Deus. Então, entenda, Cristo jamais também iria mandar aquelas pessoas sem nos dar poder. Você concorda comigo? E é isso que nós precisamos entender. Porque talvez agora eu chego aqui, eu coloco um gás em você, né? Eu coloco um gás dentro de você, tu fica incomodado com isso, e você diz: não, pronto, a partir de hoje eu entendi a palavra apostólica de domingo. A partir de hoje é o seguinte: eu tenho um compromisso, eu vou peitar tudo, eu vou fazer, eu vou ganhar mesmo. Eu vou lutar, eu vou lidar, eu vou ganhar, eu vou buscar, eu vou fazer, beleza. Só que se tu não tem autoridade, você pode ter problemas. Você concorda comigo? Então vamos ser coerentes com algumas coisas. Vamos ser coerentes com algumas coisas aqui. Não adianta você querer ir sem autoridade. E a minha pergunta para você é: você tem autoridade? Como assim? Vou perguntar de novo: você tem autoridade? É isso que nós precisamos entender. Todos foram chamados, todos. A grande comissão de Cristo em Mateus 28 não é para apóstolos somente, não é para pastores, mestres, não é para profetas, não é para homens com títulos. A grande comissão é para todos, é para mim e para você. Porém, entenda, eu quero te alertar: a primeira coisa que você precisa rever aí é se você tem autoridade. Você lembra daqueles meninos que foram expulsar o demônio e apanharam e ficaram nus? Quem lembra? Foram lá e chegaram lá e nós ordenamos no nome do Deus de Paulo. E aí o que aconteceu? O espírito maligno se manifestou e falou o seguinte: Paulo nós conhecemos, e o Jesus e Paulo também, mas vocês quem são? E aí o que aconteceu? A Bíblia fala que eles apanharam de uma forma que as roupas foram rasgadas, que acabaram saindo de lá até mesmo sem roupas. Isso é vergonha, é vexame. Mas sabe o que eu fico pensando comigo? Eu sei que esse momento é um momento histórico, assim, porque precisava desse sacudão, sabe? Precisava dessa história para nos ensinar que eu não posso também querer peitar tudo sem autoridade. Mas eu fico olhando para a coragem desses meninos. Eu queria que a igreja tivesse a coragem desses meninos. Você concorda comigo? Eu queria que a igreja tivesse a coragem desses meninos, porque eles não pensaram no que estavam fazendo. Eles chegaram e foram. Eles chegaram e se meteram para brigar com o demônio e apanharam, mas eles foram. Sabe o que me chama a atenção? É que eles não se acovardaram. Eles não ficaram. Eles foram. Então a primeira coisa que nós precisamos entender: eles não tinham autoridade, mas foram. Mas nós temos autoridade. E eu preciso entender que
para exercer a comissão pela qual o Senhor me chamou, eu preciso ter autoridade. A autoridade para exercer o ID e me assegurar de que o Senhor está à frente. E há dois níveis de autoridade que nós precisamos entender, que estão relatados aqui. Há dois níveis de autoridade. O primeiro nível de autoridade que eu preciso compreender é a autoridade dos céus e a autoridade na terra. Eu e você precisamos ter a certeza de que temos essas duas autoridades, esses dois níveis de autoridade: a autoridade dos céus, nos céus, e a autoridade na terra. Por quê? Porque Cristo, Ele preparou todas as coisas para que isso acontecesse. Os dois níveis de autoridade estão relatados aqui. Quando Cristo diz: então Jesus se aproximou-se, no versículo 18, e disse, ele assegurou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada. Por que toda autoridade me foi dada no céu e na terra? Vamos lá, Mateus 16, versículo de número 19. Abra comigo lá, volta um pouquinho só. É um texto que a gente usou na quarta-feira passada, e eu preciso reafirmar algo aqui com vocês. Reafirmar em Mateus 16 algo importante. Quando estamos falando de autoridade nos céus, Mateus 16, versículo 19: eu darei a ti as chaves do reino dos... e o que tu ligares, haver ligado na terra, será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos... Então Jesus, em Cesareia de Filipe, que foi a mensagem de quarta-feira, quando chamou seus discípulos, eles o entregou à autoridade. Aonde? 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 Não, nos céus. Nos céus. Por que você entendeu que é céu e terra? Porque você está na terra. Você liga daqui e o resultado é aonde? Lê de novo o texto para você entender. Você liga daqui e o resultado é aonde? É isso. Ele não te deu autoridade ainda na terra. Por quê? Porque ele ainda não havia morrido e não havia ressuscitado. Então vamos lá. Em Cesareia de Filipe, quando Jesus chamou os seus discípulos e os entregou a autoridade perante a gruta de Pan, que foi a mensagem que eu preguei na quarta-feira, que você tem que entender, veja ela com calma, porque tem muito conhecimento dentro dela, muita coisa importante dentro dela. Muitos enganos foram desvedados por falta de entendimento da palavra. Quando Jesus apontou para a gruta de Pan, em Cesareia de Filipe, e disse que as portas, que na tradução original não é porta, mas é boca do Hades, que era o chamado aquela gruta ao Pan, ao Deus Pan, era a gruta chamada a boca do Hades, porque todas as oferendas, todos os sacrifícios que eram feitos eram entregues ali naquele lugar. Então Jesus estava de frente aqui nesse texto para aquele lugar. E quando ele diz: vocês são a minha eclésia, e eu ensinei nessa ministração o que é eclésia, que não era uma igreja, era um modelo de 300 anos antes de Cristo. Dá uma olhadinha nessa ministração de quarta. Quando ele aponta para lá, ele diz: eu darei a vocês, a eclésia, as chaves do reino dos céus. Então ele dá a chave. Uma chave representa aqui o quê? Quem tem chave tem o quê? Quem tem chave tem o quê? Quem tem a chave tem o quê? Quem tem a chave da sua casa aí? É sua casa? E ela representa o que na sua mão? Governo. Ela representa autoridade. Então Jesus estava dizendo: olha, eu vos darei a chave dos céus,
que é do reino dos céus. E aí ele fala: o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Mas Jesus não estava dando poder a eles na terra naquele momento. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje, o que vocês determinarem na terra, ligando em meu nome, será ligado no reino dos céus, e o que vocês desligarem na terra, em meu nome, será desligado também no reino dos céus. Ou ligado ou desligados, vocês andem na autoridade que eu vos dou. Então Jesus estava dando autoridade a eles no reino dos céus. Então são dois níveis de autoridade que nós temos. Nós precisamos entender que o cristão, quando define ser e exercer o papel fundamental pelo seu chamado, precisa verificar se tem os dois níveis de autoridade em sua vida. O primeiro, autoridade nos céus. E o que significa isso? Você ora em nome do Senhor Jesus, você liga ou desliga e as coisas acontecem. Quem tem essa autoridade da glória a Deus? Que bom, né? E a segunda autoridade citada aqui em Mateus 28 é que ele fala, volta comigo em Mateus 28, 18. Ele fala o seguinte aqui em Mateus 28, 18: agora, então, toda a autoridade foi-me dada. Eu entendo, agora não é somente nos céus. É onde? Nos céus e na terra. E aí entra uma questão que eu citei aqui na quarta. Por que agora Cristo tem autoridade na terra? Por que Cristo agora tem autoridade na terra? Por quê? Fala. Por isso. Cristo agora tem autoridade na terra porque ele nasceu, cresceu, cumpriu o propósito, foi à cruz, morreu como deveria, ressuscitou ao terceiro dia e agora diz: todo poder agora é me dado nos céus e na terra. Aí eu fico pensando agora comigo assim: bom, a autoridade no céu a gente recebeu pela boca de Jesus. E a autoridade na terra? É Ele que nos libera? Não, é você que alcança. Aí mora o perigo de não entender isso. E eu vou explicar. O problema é que a gente acha, e por isso a gente tem que entender que nós achamos que agora a autoridade na terra, o Senhor vai dizer: não, eu estou com Ele, pode ir fazer. Mas não é bem assim. A autoridade na terra se adquire. Sabe qual é o problema do cristão? É que ele não tem autoridade na terra. Ele não tem autoridade na terra, por quê? Porque ele não adquiriu. E como que Cristo adquiriu autoridade na terra? Ele adquiriu autoridade na terra porque ele obedeceu. Então o que nós precisamos entender é isso: é que a autoridade dos céus ele entrega em Cesareia de Filipe, mas a autoridade na terra, quando Cristo relata que foi dado a ele, foi depois do cumprimento de obediência ao seu propósito. A autoridade na terra vem pelo cumprimento de propósitos, por obrigações e por obediência. Ou você concorda comigo ou não que um desobediente não tem jamais autoridade na terra? Nem nos céus. É mais fácil você ter a autoridade dos céus do que a autoridade da terra. Por quê? Porque a autoridade dos céus, ela vem primeiro. Ela apareceu primeiro em Mateus 16. Quando Cristo entregou as chaves do reino, Ele disse: eu estou te dando autoridade nos céus. Então quando eu ando bem com o Senhor, quando eu sou obediente, a primeira autoridade que eu tenho é sobre as regiões celestiais. Essa é o primeiro nível de autoridade que eu preciso buscar, nas regiões celestiais. E depois eu preciso compreender que para ganhar autoridade na terra, eu preciso obedecer. E você sabe por que as pessoas perdem autoridade na terra? E quando eu falo de autoridade na terra, eu estou falando no nosso convívio. Você sabe por que pessoas não são respeitadas entre si? Você sabe por que pessoas eles perdem a confiança uns dos outros? Por causa disso.
E não tem como nós dissermos que vamos fazer uma grande missão, vamos fazer uma grande comissão, se não somos respeitados pelos nossos irmãos, se não somos bem vistos na nossa casa. Não adianta a gente dizer que é crente, tem autoridade no céu, mas os vizinhos não conseguem olhar na nossa cara porque somos caloteiro, mentiroso, difamador, andamos errado. E aí não temos autoridade sobre a terra, aí não podemos nem pregar. E sabe qual é o problema hoje das pessoas? É que o crente sonha muito com a autoridade do céu e esquece que ele precisa obter autoridade sobre a terra. Sabe quando? Como? Obedecendo as escrituras, andando corretamente, sendo exemplo de vida, sendo um cristão autêntico, sendo um homem verdadeiro, íntegro, sendo uma mulher íntegra, andando em sinceridade, andando em novidade de espírito, fazendo uma boa obra perante as pessoas, não sendo mentiroso, caloteiro, difamador, sendo um homem honesto, justo, que paga as suas contas, que honra a sua vida e a vida dos outros. Assim eu tenho autoridade sobre a terra. Aí a gente vê uma igreja quebrada. Por quê? Porque esse negócio de ser crente não é brincadeira, meu irmão. Não é brincadeira. Mas hoje está entrando para brincadeira. E tanto está entrando que somos, infelizmente, chacota na boca de muitos. Você entra na internet hoje, é difamando o crente, é falando, fazendo piadinha com o altar, é fazendo piadinha com isso, é fazia piadinha com aquilo. Por quê? Porque a igreja está perdendo sua autoridade perante os homens. A igreja está perdendo a sua autoridade perante os homens. E nós devemos entender que o Senhor nos chamou para ter autoridade sobre a terra e os céus. Então a autoridade na terra se adquire. Cristo adquiriu. Cristo desceu com autoridade no reino. Ele veio com a autoridade dos céus. Mas ele só diz: agora toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, no último dia, quando ele cumpriu o propósito ao Pai em obediência. Se você é um desobediente, nunca vai ter autoridade sobre homens. Se você é desobediente, meu irmão, você nunca vai ter autoridade sobre mulheres. E isso eu vejo muito dentro da igreja. Pessoas desobedientes. E sabe o que eu entendo com isso? Não pode fazer. Sabe quando eu olho para alguém desobediente, o que eu entendo? Como que nós vamos dar uma função para alguém desobediente? Se o próprio Deus rejeita Saul, que foi um desobediente. Então hoje eu quero dizer para vocês uma coisa. Você que está chegando agora e você que anda comigo, entenda. Eu olho para o teu nível de comprometimento e obediência, aquilo que a palavra fala, aquilo que a igreja te ensina e aquilo que o ministério tem como visão. Porque se você não andar em obediência a isso, você não serve. Mas não serve. Não serve. Você precisa andar em obediência. Você tem que andar em sinceridade. Adquirir a autoridade vem por obediência. Adquirir a autoridade de Cristo sobre a terra e sobre as pessoas foi por quê? Pelo sofrimento, pelo aquilo que ele viveu, por aquilo que, como se entregou, pelo sonho do Pai em reconciliar os seus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entrega Jesus, seu único Filho, a todo aquele que crê, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe o que acontece? Acontece que quando Cristo está sendo pregado na cruz, mesmo Deus olhando e não tendo contato, mesmo Deus se afastando, no coração de Deus havia provavelmente uma alegria muito grande. E essa alegria expressa quando Jesus batiza-se. Ele vai entrar na água do batismo e ele entra na água. A Bíblia diz que os céus se abrem e então se ouve uma voz: este é meu filho, em quem muito me agrado. É isso, você precisa entender. Se você quer autoridade também na terra, conquiste. Agora cutuca teu irmão e pergunta: você entendeu como se conquista autoridade na terra? Não é contando história, não é sendo mentiroso, não é agindo errado, é sendo íntegro, autêntico, é andando corretamente, é cumprindo o propósito, é sendo obediente à palavra. Há 2 níveis de autoridade. Aprenda comigo sobre eles hoje. Segundo, 19: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem o quê? Crentes. Então, ide. Esse é o nosso papel.
Sabe o que eu acho interessante? Eu falei aqui na quarta, quando Jesus acabou de reunir com todo mundo, e ele disse assim: olha, agora me dá todo o poder no céu e na terra. Ele não disse: agora vocês vão lá, aluguem um salão e abrem uma igreja. Foi isso que ele falou. Por quê? Eu vou falar de novo. Porque não é esse o propósito. Não era esse o propósito. O propósito é você ir. O resultado da igreja vem depois. Você sabia da verdade? Jesus não mandou eles abrir igreja. Eles tiveram que abrir igreja. Por quê? Porque começaram a se converter. Eles tiveram que abrir, eles tiveram que reunir o povo. Seja na casa de um, seja na casa de outro, seja no cenáculo, seja nos lugares que eles se reuniam, né? Eu tive num lugar muito lindo, Atimoná. Eu tive num lugar de intercessão e louvor direto, constante em Jerusalém. E chegamos numa sexta-feira lá, numa casa de oração. Muito lindo lugar. A constante adoração e palavra e derramar de Deus em Jerusalém. Todos os dias, 24 horas. Estivemos visitando esse lugar, ficamos horas orando. Eles tiveram que fazer isso. Mas o propósito inicial não era isso. Escute, a igreja é consequência do seu fruto. Sabe, a igreja é consequência do meu fruto. A igreja, ela é consequência do que eu faço lá fora. E você sabe por que nós estamos, e muitas pessoas, né, estão cansadas dentro da igreja? Por quê? Porque não estão dando frutos. Eu quero dizer para você que os frutos não é aqui dentro, é lá fora. Então Jesus não falou: agora ide, aluguem um salão e abram uma igreja. Jesus falou: agora ide por todo mundo. Vão a todos os povos, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. A palavra discípulo é muito interessante, é uma palavra do latim. É uma palavra que é bem interessante. A palavra discípulo significa alguém que segue e imita a vida e os ensinamentos de um mestre. Esse é o discípulo. A palavra discípulo deriva do latim discípulos, que no primeiro século depois de Cristo transmitia a ideia de aluno ou aprendiz. Sabe o que é isso? Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando o seguinte: agora vocês vão e ensinem às nações aquilo que vocês aprenderam. E a minha pergunta para você é: quem que tu está ensinando aquilo que você está aprendendo? Quem que você está ensinando aquilo que você está recebendo? Sabe, quando você começar a ensinar aquilo que você aprende aqui dentro, isso aqui vai se tornar mais gostoso do que você imagina. Você já chegou um dia na sua vida assim e pensou assim com você assim: que sentido tem isso? Pra que isso? Não precisa falar, por favor, não precisa se manifestar. Você está na internet também. Um dia chegou da igreja ou foi para a igreja, ficou pensando: mas volta logo, Jesus. Porque você já se pegou sem muita vontade, muito rumo. Sim ou não? Por quê? Porque o resultado final não está acontecendo. Porque, escute, quando o resultado final começar a acontecer, você quer ver isso aqui. Quer ver uma coisa? Quando você começa a entender que Cristo ensinou 3 anos e meio, ensinou tudo para eles: expulsar demônios, curar vidas, ganhar, ressuscitar mortos. Jesus disse o seguinte: olha, vocês vão fazer obras maiores que a minha. Foi ou não foi? Sim ou não? A minha pergunta é para você: está acontecendo isso? No primeiro século aconteceu. No primeiro século aconteceu muita coisa grande. A Bíblia não relata, mas muitos livros históricos relatam. Quando você começa a ver frutos, quando você começa a ver resultados, sabe o que acontece? Você começa a entender: eu preciso aprender. Você sabe, a coisa mais gostosa que tem é quando alguém que não conhece nada te pergunta, e tu ensina uma coisinha de nada,
E a pessoa começa a te chamar e ela diz assim: olha, me fala sobre isso, e isso aqui na palavra, e o evangelho, isso para mim, e o que é? E aí você começa a entender: eu preciso aprender para ensinar, eu preciso buscar mais. Então vai ter discipulado, eu vou. Vai ter encontro profético, eu vou. Vai ter encontro no domingo, eu vou comer. Sabe por quê? Porque eu vou transmitir. Agora, sabe quando que o chamado se torna entediante? Quando não tem resultado. E é isso que a igreja está vivendo hoje. Um monte de gente que está com medo de ir para o inferno, por isso está dentro dela, mas não está dando resultado. E quando nós começarmos a dar resultado, tudo vai mudar. Quando nós começarmos a ganhar as nações, tudo vai mudar. Quando nós começarmos a ganhar a nossa família, tudo vai mudar. Imagina você, no ano de 2025, colocar no teu coração que até o final do ano de 2025 você vai ganhar uma alma para Cristo, você vai consolidar ela, você vai batizar ela e você vai trazê-la para esse lugar, para ela aprender a consolidar outros. Me diz, em 2025 eu vou poder estar aqui? Diga, eu vou poder estar aqui só com uma condição: se eu fizer 3 cultos por dia, porque não vai caber. É isso que eu quero que você entenda. Quem ganhou alguém esse ano? Levanta a mão. É isso. É isso. Isso é ID. Isso é ID. Ei, teus vizinhos da direita e da esquerda, onde estão agora? Onde estão agora? É isso. Os teus filhos, aonde estão agora? Seus parentes, aonde estão agora? Isso que eu quero falar para vocês. Isso que Cristo fez. Ele ativou os discípulos, Ele deu autoridade, Ele deu poder e disse: agora vão as ações. Vão. Então te revista de poder, te revista de autoridade, te alimenta da verdade. Ouça a palavra, leia a Bíblia todos os dias. É o que temos feito aqui. Até gostei das brincadeiras do Provérbios lá, viu? Vocês são demais, né? Vocês são demais. Leiam Provérbios. Ele está mexendo, não está? Estão lendo Provérbios. Leia a Bíblia. E o ano de 2025, porque 24 está acabando, meu irmão. Dá tempo sim, se você quiser dá tempo. Mas o ano de 2025, entenda a tua missão. Aí sabe o que vai acontecer? Tu imagina, querido, tu imagina assim, quer ver uma coisa? Você que já está entediado, você que já não quer mais nem saber de igreja, porque tem gente que não quer saber de igreja mais, sabia? Ele só está na igreja com medo de ir para o inferno. Se ele pudesse ficar em casa, se aparecesse um anjo hoje e dissesse: pode ficar em casa o resto da tua vida que não vai dar nada, está salvo, ele não ia mais para a igreja. Não ia mais. Ficava em casa agora vendo jogo, assistindo o jornal, comendo pipoca. Tá tudo certo para ele. Isso é ruim? É ruim por quê? Porque é a igreja que ensina. É a igreja que edifica. É isso aqui que ensina você. É isso aqui que chacoalha você. É isso aqui que libera autoridade. É isso aqui que libera poder sobre sua vida. É o congregar, é o estar junto, é o permanecer. Amém? Só que tem um detalhe. Imagina você que você ouviu essa palavra de hoje, você foi para casa triste, foi para casa assim, né? Foi para casa assim, né? Aí chegou em casa e disse: não, eu vou tomar vergonha na cara. Amanhã eu já colocar em oração essa madrugada. Amanhã eu vou focar em alguém e eu vou começar a discipular essa pessoa. Amanhã eu vou marcar um café, eu vou conversar com ele, eu vou começar a falar de Jesus e eu vou começar a pregar. O apóstolo está certo. Eu não ganhei ninguém nessa vida toda, só botei para fora da igreja, porque tem gente que em vez de ganhar, eles empurram para fora. Sabia? Com contenda, com fofoca, com briga, com discussão. Em vez de ganhar a pessoa, não, eles empurram para fora da igreja. Aí, o que acontece? Eu vou ganhar. Aí você vai na pessoa que você entendeu que você vai focar. Você foca nela. Aí amanhã você senta com ela, fala um pouquinho. A pessoa chega para você e fala: pô, eu preciso disso. A minha vida mesmo não está legal. Eu preciso. Aí fala: então estamos juntos, beleza.
Aí a pessoa chega na quarta, ela fala para ti assim: ei, tem como a gente ir na tua igreja quarta? Como é que você se sente? Fala, como é que você se sente? Fala. Quem se sente empolgado? Quem dá um up, assim, uma respiradinha? Você, poxa, quem sente? Aí tu vem, traz a pessoa. Daqui a pouco, quando tu olha, a pessoa está chorando aqui no altar de joelhos, se entregando. O que você sente? Fala, o que você sente? Aí eu te pergunto, no domingo tu quer faltar? É porque tem gente que faz o seguinte, ela convida as pessoas, daí quando a pessoa está empolgadinha, fala para ela: ei, domingo vamos? Não vamos, eu vou ver um negócio, vou passear, não vou. Aí ela não ganha ninguém, por quê? Porque quando a pessoa, ela tem que consolidar a pessoa, ela dá para trás. Não é assim? Teve gente que chegou na igreja um dia e olhou, e eu pensei: que tá procurando? Eu fui lá, né? Eu cheguei: Pai do Senhor, querido, estás procurando alguém? Eu estou procurando fulano. Ele me convidou para vir hoje. E aí eu olhei, já era 8 e pouco. Mas ele não chegou. No fim não veio. Como? Como é que tu se sente se a pessoa aceita Cristo? Então é isso. Sabe o que está faltando para você? É sentir isso. Sabe o que está faltando para muitas pessoas? É sentir isso. O que está faltando para muita gente que está se esfriando dentro da igreja é gerar. Sabe por quê? Pergunta para uma mãe estéril se ela é feliz. Pergunta para uma mãe que não pode gerar se ela é feliz. Pergunta para um casal se eles não têm filho e sonham com um filho, se eles são felizes 100%. E eu estou pregando para vocês entenderem uma coisa: a grande comissão de Cristo tinha um propósito, e um dos propósitos é trazer vontade de viver, é trazer vontade de pregar, é trazer vontade de ganhar almas, é trazer vontade de alcançar as nações, é trazer vontade de tirar pessoas da boca do inferno e trazer para a luz. Isso é o evangelho da comissão. E aí um dia a pessoa chega: quero batizar. Como é que tu te sente? Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se tu não gerou ninguém até hoje, você ainda tem um vazio dentro de você. Como assim? Eu estou provando para você com esta palavra uma coisa. Eu provo para você que se você nunca conduziu alguém à salvação, você ainda tem algo dentro de você que falta. Sabe por quê? Você foi feito para gerar. Ninguém nasceu da abóbora. Tu nasceu de uma semente. Tu foi gerado. Foi gestado 9 meses. Ganhou forma, ganhou vida e nasceu. Assim é o cristianismo. Assim são as pessoas. Eu lembro quando eu ganhei minha mãe e ganhei minha avó, meu avô, eles foram para a igreja. Quando foi um dia, eu nunca me esqueço isso. É um culto de mistérios e poder e autoridade. O fogo pegou e estava a galera tudo cheia. A minha mãe, essa pastora que está aqui, ela estava do outro lado da igreja de pé, e ela foi cheia com a unção do Espírito, começou a balançar a mão e começou a falar em mistérios, e foi batizada e começou a entrar no manto, no mistério. A minha avó era uma mulher muito radical, muito durona. A minha avó estava perto de mim e ela disse assim: não, minha filha está dando vexame, minha filha não pode fazer isso, eu vou lá agora. E ela saiu de perto de mim. Eu digo: Deus, vai na frente. E ela saiu e ela foi por trás dos bancos, e ela entrou e quando ela pegou e ela foi repreender a minha mãe, que ela pegou na minha mãe, o Espírito tomou ela também. E ela foi cheia e começou a falar e começou a pular e começou as duas juntas, e eu me alegrei no meu espírito pelo alcance da minha casa. É isso. Versículo, portanto, ide, 19, por todo mundo, façam com todas as nações, se tornem discípulo.
batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que devemos batizar as pessoas? Você sabe? Por que devemos batizar as pessoas? Porque o batismo, ele traz algumas coisas importantes. O batismo, ele não te libera para a Santa Ceia. Esquece isso. Você já é livre para cear. Não há texto bíblico que diga que só pode cear os batizados. Correto? Você precisa estar bem. Você precisa estar em Deus. Sim, tudo bem. Você precisa estar pelo menos em comunhão com o Senhor. E mesmo que não esteja, se você renova a sua fé, renova as suas forças, vem e se entrega, come da mesa, come do pão e bebe do cálice, é muito melhor do que esteja perdido no mundo. Mas o batismo, ele é muito importante. Por quê? Porque o batismo, primeiro, ele é um reconhecimento de quem é o meu Senhor. Porque Cristo falou o seguinte: batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando eu me submeto ao batismo, eu estou me submetendo à autoridade que está sobre o batismo. Amém? Segundo, o batismo é um renascimento a uma nova vida, é uma nova oportunidade. Então tu imagina que você vai levar as pessoas que você ganhou a Cristo a se entregar às águas do batismo para ter uma nova chance, uma nova vida, uma nova história. E a terceira, que é muito importante, o batismo é a introdução ao reino de Cristo. E é isso que poucos falam. Se você quer saber como que realmente eu sou introduzido no reino de Cristo, é através do batismo. As pessoas dizem: mas é aceitando Jesus, porque diz que se eu confessar a Cristo como meu Salvador. Querido, entenda, a oração, o estilo de oração feita para confessar a Cristo, ela entrou na igreja em 1830. Ela não é o modelo que a Bíblia está dizendo. O confessar a Cristo é a partir de você mudar de vida e alguém chegar para você e notar a sua mudança, e você abrir tua boca e começar a confessar que essa mudança é o Senhor que tem feito. Por isso que se tu confessares com os teus lábios, você não vê, entendeu? Você não vê mudança naquele que não quer mudar. Mas quando você vê mudança naquele que quer mudar, você sabe que ele vai acabar confessando o resultado, a raiz daquilo que tem mudado a vida dele. Então o princípio fundamental da confissão é a mudança de vida. Você concorda comigo? O princípio fundamental da mudança, do aceitar Jesus, é a mudança de vida. Adianta eu aceitar Cristo e continuar no mundo? Me diz uma coisa, tem resultado? Adianta eu confessar Jesus como meu Salvador e continuar na prática errada? Tem resultado? Então eu posso aceitar Jesus, mas o que vai realmente fazer com que realmente as coisas mudem é eu confessando Ele com a minha boca, é eu mudando de vida. Então o batismo é a introdução no reino. E o reino, que reino é? O reino do Senhor. O que o ladrão da cruz enxergou em Jesus? Um reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então o ladrão da cruz enxergou o reino que tinha Cristo sendo o Senhor. Então entenda, quando eu sou batizado, eu sou introduzido no reino. Preciso aprender a agir no reino. Versículo 20: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então a comissão, a grande comissão da igreja, a grande comissão do cristão também é ir para ensinar. É ir para ensinar. E às vezes a gente fica como? Calados ao pecado, sim ou não? Calados ao engano, calados às coisas erradas. E aí, enquanto nós estamos calados, vendo tudo errado ao nosso redor, as pessoas estão se perdendo, porque nós não estamos nos manifestando para dizer: ei, não faça isso, está errado. Nós não estamos ensinando as pessoas a serem obedientes. E a obediência é importante.
Nós precisamos entender por que que hoje nós temos uma nação, por que que hoje nós temos um mundo inteiro voltado a ser mais desobedientes do que obedientes. Porque eles não aprenderam a obedecer a palavra. Eles não aprenderam a obedecer a Cristo. Eles não aprenderam a obedecer as Escrituras. Eles não aprenderam a obedecer o Evangelho. Eles não aprenderam a obedecer aquilo que nós sabemos que precisa ser obedecido, para que possamos alcançar a vitória, para que as pessoas possam alcançar a salvação. Então entenda uma coisa: como que nós vamos fazer? Se não for nós, quem vai os ensinar? Você acha que são os anjos? É o Espírito. É Deus que vai descer do céu para ensinar o teu vizinho a se converter. É Deus que vai descer do céu para ensinar a tua família a se arrepender. Não, somos nós. Então vão e ensine as nações a obedecer tudo quanto eu vos tenho ordenado. E então eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso papel. Esse é o meu papel. Esse é o seu papel. Escute, eu não quero frustrar você, mas eu quero te dizer: nós não estamos alcançando o coração do Pai com esse modelo de vida que vivemos. Cristão, crente, como tu queira ser chamado, você que está me ouvindo na internet, me vendo pelo YouTube, nós não estamos agradando a Deus com o modelo de cristianismo que temos vivido hoje. Sabe por quê? Porque esse modelo não dá fruto. Esse modelo, sabe como é que ele é? Cada um por si e Deus por todos. Essa é a grande verdade. Sabe o que é esse modelo? Você veio hoje, comeu. Se tu realmente entendeu, se tu realmente se conectou, volta para casa e a vida segue. E isso muda alguma coisa? Isso muda alguma coisa? Jamais. Precisamos acordar. Precisamos exercer nosso papel de cristão, permanecendo, obedecendo, vivendo a unidade, buscando o aprendizado, mudando de vida, se arrependendo das práticas erradas, aprendendo, absorvendo, para ensinar as pessoas, para realmente ir e ganhar, consolidar, batizar, treinar pessoas, capacitar elas para ganhar outros. Assim como um dia Paulo escreve a Timóteo: filho, o que de mim recebeste, confia a homens fiéis, para que eles assim repassem a outros. Eu quero orar com você nessa noite. Que Deus abençoe meus amigos da internet.